Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Oi, Renata. No programa de hoje vamos contar a história de uma família de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que reestruturou a produção de leite com o apoio do Senar. Eles são mais um exemplo de que a assistência técnica aliada a uma boa gestão da propriedade faz toda a diferença no campo, inclusive com mais renda. Do sudeste para o norte do país, você vai viajar com a gente e conhecer o desenvolvimento, os desafios e as vantagens de se produzir em Roraima. Tudo com o apoio da Federação da Agricultura e do Senar. Tem ainda um dia de campo do projeto Forrageiras para o Semiárido. Em Batalha, interior de Alagoas, os pesquisadores buscam alternativas para alimentar o rebanho. No resumo da semana, as principais ações do sistema CNA-Senar para você, produtor. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Hoje vamos conhecer a família Peçanha, de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Eles reestruturaram toda a produção de leite com o apoio do Senar. Essa história guarda o exemplo de como a assistência técnica, aliada a uma boa gestão da propriedade, tem contribuído para o retorno do homem e da mulher ao campo. Afinal, com mais conhecimento, mais chances de sucesso em qualquer atividade. E no caso da família Peçanha, uma vida melhor com mais renda. A reportagem é de Simone Andrade e Ivandélio Souza. Não importa se você vive no campo ou na cidade, todos nós conhecemos histórias como a da família Peçanha. Pessoas que deixaram o campo em busca de uma oportunidade na cidade grande. A gente via os colegas aqui que foram, se deram bem, assim, né? De alguma forma. E a gente procurou ir também, né? Para poder dar uma vida melhor até para nossa família, para meus pais, a gente procurou. Porque aqui realmente no campo é difícil, né? O pai do Felipe passou pela mesma experiência na década de 1960. Eu também já trabalhei fora também, na minha juventude trabalhei fora. Trabalhei no Rio, coisa. Mas tornei... Também foi pouco tempo, eu vi que o negócio lá não era tão bom como parecia, não. O caminho é esse, não tem outro. Conseguir tirar o sustento da família da terra onde nasceu e cresceu é a melhor forma de fixar o homem ao campo. A satisfação é poder dizer que eu nasci aqui, eu vivo daqui. Nós acreditamos que a pessoa deixa muitas das vezes a área rural por questão de renda. Porque muitos deles gostam da atividade, nasceram e criaram naquilo ali e saem por questão de renda. Quando você consegue ter um técnico capacitado, treinado, preparado para que possa transformar essa propriedade em uma propriedade rentável, esse produtor fica na propriedade ou retorna a essa propriedade. Já fazem mais de 2 anos que os 2 filhos do seu Sérgio decidiram retornar à propriedade. Só que dessa vez com uma visão empreendedora. Meu pai é aquele sistema antigo de 50 vacas para tirar 30 litros de leite. Mas assim, tem que ter uma assistência. Não pode achar que vai, eu vou meter a cara. Não tem como. Você tem que ter assistência técnica, tem que ter. Sem assistência aqui, a gente jamais tinha essa média, jamais a gente conseguiria atingir o que a gente tem hoje aqui. O Felipe se refere à assistência técnica e gerencial do Senar. Assim que decidiram investir no campo, que conseguiram com o trabalho na cidade, eles acionaram o serviço. No início, quando eu cheguei, eles tinham acabado de iniciar o empreendimento deles, então eles começaram do zero na atividade. Eles já tinham montado 1,5 hectares de irrigação com plantio de capim e comprado 8 animais na época. 8 vacas em lactação e mais uma novilha fora de produção. Sendo que desse 1,5 hectares, o que eles fizeram foi o plantio do capim, sem nenhuma análise de solo, nenhuma correção, eles não tinham nenhum conhecimento sobre essa área, essa questão, e montaram a irrigação. E quando eu fiz a minha primeira visita aqui, eles não estavam nem usando essa área ainda por não saber o momento certo de entrar com os animais no capim formado. O início do trabalho da ATEG foi exatamente a análise de solo da área formada. O Renan conta que foi preciso voltar às etapas iniciais, fazer a correção do solo e a adubação. Hoje, a propriedade tem 0,5 hectare de cana-de-açúcar para auxiliar na suplementação do gado
e 2,7 hectares divididos em 2 módulos de mombaça. Essa terceira área está sendo preparada para receber um módulo do capim Zuri, projeto que faz parte da ampliação do rebanho. Expliquei a eles, o manejo, comecei a dar as primeiras orientações do manejo tanto do capim quanto dos animais. E assim nós iniciamos. Nessa primeira visita estava com a produção de 130 litros, com essas 8 vacas. Uma média até razoável de 16 litros por animal, porém muito aquém da qualidade genética daqueles animais, que eram animais realmente muito bons. Os primeiros animais adquiridos eram girolando. De início, um investimento de R$50 mil. Nas últimas compras, eles optaram pelo gersolando. Isso para investir em um rebanho de temperamento mais calmo e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade do leite. Atualmente, 15 dos 26 animais da propriedade produzem 365 litros de leite por dia. A primeira coisa foi procurar a genética melhor, trabalhar com os animais com a produção melhor. Aí, o primeiro investimento maior que foi as vacas, que é o principal de tudo aí. Aí foi um investimento mais pesado assim, de início, O segundo maior investimento foi na estrutura física. O antigo curral foi deixado de lado, substituído por esse espaço equipado com ordenhadeira e tanque de resfriamento. Agora é cuidar dos números, para que o lucro na atividade atinja o patamar da remuneração que tinham na cidade. Dizendo, Renan, 1.000 litros, mas a gente quer atingir mais. Vamos trabalhar para cada vez mais atingir o que der a propriedade. A gente pode ter certeza que a gente vai correr atrás disso aí, dessa meta cada vez maior. O presidente do Sindicato Rural observa a diferença que a assistência técnica e gerencial promove na vida dos 100 produtores de leite atendidos no estado. A assistência técnica tem ajudado na melhoria da renda da propriedade rural. Então isso traz um benefício muito grande para o produtor, e ele volta a ficar estimulado a continuar na propriedade trabalhando ali. E se o produtor está otimista, para o coordenador, a ATEG está no caminho certo. O foco principal no trabalho de assistência técnica, na ATEG, são nas pessoas, nos produtores rurais, mostrando e trazendo para esses produtores uma melhoria na renda dessa propriedade, uma condição de muitas das vezes resgatar esses produtores de outras atividades, o retorno de filhos a essas propriedades, condição dessas propriedades poderem proporcionar à família do produtor uma melhor renda, uma melhor condição de vida. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promove no próximo dia 12 de setembro o seminário Agro em Questão sobre Cooperação Internacional e Desenvolvimento Rural Sustentável. O encontro será realizado na sede da CNA em Brasília, a partir das 9 horas da manhã. Produtores rurais, especialistas do setor e representantes do governo federal vão debater os desafios das mudanças climáticas para a produção de alimentos, preservação ambiental e competitividade agropecuária e fontes internacionais de recursos para a realização de projetos. O seminário também será transmitido ao vivo pelo portal cnabrasil.org.br. Vamos agora, Celso, para o norte do Brasil. Nossa equipe esteve em Roraima para acompanhar o desenvolvimento da agropecuária na região. Destaque para o cultivo de grãos, que tem aumentado a produtividade a cada ano, mas ainda existe muito espaço para atividade. E é justamente os desafios e as vantagens de se produzir em Roraima que os produtores rurais vão mostrar para a gente, sempre com o apoio da Federação da Agricultura e do Senar. A reportagem é de Ricardo Araújo e Ivandélio Souza. Roraima, que a cada ano se desponta como fronteira agrícola no extremo norte do Brasil, tem pelo menos 1 milhão de hectares que poderão se transformar em lavouras. Hoje a soja ocupa apenas 40 mil hectares e o milho 10 mil, ou seja, quase nada diante do potencial do estado. A gente tem percebido que todos os anos vem aumentando aí em torno de 25% a 30% as áreas plantadas, muitas pessoas vindo e investindo no estado. E é um caminho sem volta. Essa vegetação que a gente observa é o chamado lavrado. Nada mais é que o cerrado aqui do estado de Roraima. E é ele o grande atrativo de muitos produtores que querem produzir grãos aqui no extremo norte do Brasil, seja soja ou milho. Isso porque, por ele ser fino,
ralo. Isso diminui os custos na hora de preparar a terra. Mas, por outro lado, exige outro tipo de investimento, um investimento extra na correção do solo. Aqui nessa lavoura, por exemplo, eles já atingem grandes índices de produtividade, até 58 sacas por hectare. O Eduardo é filho de produtor rural, formou-se em agronomia e hoje é o braço direito do pai. Embora jovem, já contabiliza 6 safras no currículo e sabe bem o que é produzir soja por aqui. São solos com baixa fertilidade, porém respondem muito bem à adubação. Uma adubação bem feita, com certeza vão conseguir altas produtividades. Cada ano que se passa, nós procuramos sempre aumentar um pouco a área e o resultado vem sendo positivo. Os resultados foram muito bons, tanto é que a gente viu que essa região foi a que teve o melhor valor de venda da soja, tanto é que o produtor teve uma rentabilidade muito boa. Por mais que seja a última fronteira agrícola, ainda onde tem muitos problemas, toda essa região, mas a gente vê que o potencial é muito grande. Tanto é que em primeiro, segundo ano, um produtor já consegue ter uma produtividade de acima de 50 sacas. Então isso é excelente falando em produtividade de soja. Ao lado dos produtores está a Embrapa. Já são 113 cultivares que poderão se transformar em variedades adequadas para o plantio nesse tipo de solo, fraco, arenoso, porém produtivo. Soja é o elemento central, né, de um planejamento estratégico de desenvolvimento, de abertura do Cerrado de Roraima. Nós olhamos a soja como um elemento que vem agregado com o milho, com a pastagem, fazendo a integração lavoura-pecuária, né, para que possamos produzir essa soja, esse milho, para a ração, para o gado. No Cerrado de Roraima, chove de 1.200 a 1.800 milímetros, num período de 4 meses. Característica que exige conhecimento e técnica para que as lavouras dê bons resultados. Por isso, a opção por cultivares precoces, em torno de 90 a 100 dias, para encaixar nessa janela. O plantio começa em maio e a colheita em setembro, totalmente o inverso do centro-sul do Brasil. Toda a soja plantada em Roraima, basicamente, é convencional. A produção sai pela BR-174, que liga Boa Vista a Manaus, até o porto de Itacoatiara, no Amazonas. São quase 1.000 quilômetros de percurso. Essa safra foi 25% maior se comparada à anterior. O milho também se destaca aqui no estado, com 8.000 hectares, algo em torno de 70 mil toneladas. Esse milho todo vai ser consumido aqui pela nossa indústria de ração. Nós temos uma piscicultura aqui muito forte, só uma empresa comprou 200 mil sacos de milho aqui. Você vê a coisa significativa. Vem a soja, vem o milho, vem a indústria e vem o comércio, né? Cresce a agricultura, aumentam os desafios, entre eles a regularização fundiária, questões ambientais e a falta de empresas fornecedoras de insumos. Não está se ajustando, não está funcionando a cadeia produtiva da soja, o sistema de produção adequadamente ainda, por falta de ter uma produção de sementes aqui, por falta do fertilizante, às vezes chega atrasado, por falta dos agentes financeiros também demora um pouquinho, porque nós produzimos pouco ainda aqui, são 40 mil hectares, né, tão somente. Com o crescimento da soja e do milho, surgem demandas por qualificação, seja nas lavouras, seja nas agroindústrias. Um trabalho que já é desenvolvido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e o Senar. Nós estamos com assistência técnica gerencial, metodologia específica do Senar, onde a gente trabalha a parte gerencial também no campo, e nós estamos qualificando os nossos produtores rurais com alta tecnologia. As coisas não acontecem de maneira isolada. A Federação da Agricultura e Pecuária de Roraima aposta em parcerias que têm dado certo. Nós estamos convidando, através de parcerias de cooperação técnica, a Embrapa participa conosco dos eventos, a Universidade Federal participa, o Fórum Empresarial, que é representado pela indústria, pelo comércio, pelo setor terciário, também participa conosco, o SEBRAE participa também. Como nós contamos com esse apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que nos apoia com orientações do aparato técnico.
E logo depois do intervalo, você acompanha a segunda parte da reportagem sobre a produção de grãos em Roraima, com a abertura da colheita da soja. E tem ainda o trabalho desenvolvido na área experimental de Batalha, no interior de Alagoas, no projeto Forrageiras para o Semiárido. É um instante só. Para comemorar a abertura da colheita da soja em Roraima, foi realizado um grande encontro com 70 parceiros do setor agropecuário. Número que cresce a cada ano e mostra o trabalho dos produtores rurais no desenvolvimento da região. Afinal, com uma agricultura forte, os benefícios aparecem para todos. E muito desse sucesso se deve também a iniciativas do sistema CNA-Senar, que reúne federações e sindicatos rurais. Esta já é a 6ª edição do evento, que marca a abertura da colheita da soja. Momento para debater importantes temas para o setor agropecuário de toda a região norte do país, que vem crescendo no setor de grãos e outras cadeias produtivas. Se a gente contar aí com a produção do arroz e feijão, do milho e do algodão, nós vamos passar tranquilamente da barreira de 250 milhões de reais e já dado pelo agronegócio aqui. E se a gente somar isso com a pecuária de corte e a piscicultura do tambaqui, nós alcançamos aí a cifra de mais de R$500 bilhões pelo setor primário e injetado na economia do nosso estado. Quando você faz o plantio da soja, faz o plantio de milho, produz a ração, você acaba viabilizando a agricultura familiar. Porque hoje as rações ainda são caras, mas elas vêm caindo de preço porque nós temos agora a produção local de grãos. À medida que você reduz o custo dos insumos, você consegue viabilizar a criação de galinhas poedeiras, a criação de suínos, a criação de peixes. A Fazenda Paraíso, a 100 quilômetros de Boa Vista, é um exemplo da força da agropecuária aqui no estado de Roraima. São 14 mil hectares que já dão espaço à criação de gado, à produção de arroz alagado, além do milho e da soja. No caso da soja, são esperadas 120 mil toneladas do grão nesta safra e deve representar uma receita perto dos 146 milhões de reais na economia do estado. A propriedade também foi palco da abertura oficial da colheita da soja no estado de Roraima. 2.500 hectares são destinados a arroz irrigado, 2.500 este ano foram destinados à soja, 500 de hectares de milho. Para ano que vem nós estamos pensando em 3.000 hectares de soja e 1.000 hectares de milho. A área de arroz vamos manter a mesma, pois são áreas limitadas. O Senar tem curso de treinamento do operador, tem curso de treinamento de aplicação de defensivos, tem uma porção de curso para treinar o pessoal. E isso o produtor tem que procurar o Senar. E essa parceria existe. Inclusive até eu pediria para os produtores procurarem mais o Senar, procurar mais o sindicato dos seus municípios, se associarem nos sindicatos. É uma planície que parece sem fim, que mescla com novos cenários entre o cerrado lavrado, lavouras e gado. Seu José é um dos desbravadores de Roraima. Já são mais de 3 décadas no estado, produzindo carne, grãos e citros. Nós temos esperança que no futuro próximo esse estado vai desenvolver bastante, porque nós somos uma fronteira agrícola que está se abrindo. O estado tem tudo para crescer, tanto na pecuária como na agricultura. Ou seja, o agronegócio de Roraima tem muito futuro. Enquanto as máquinas colhiam, na capital Boa Vista, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, as federações dos estados do Norte, Senar e outras entidades do agro se reuniam para tratar de temas que ainda dificultam o trabalho do produtor na região. A história de Amapá e Roraima é muito similar. Ambos foram transformados em estado na Constituição de 88, né? E buscam cada um seu caminho de desenvolvimento. No caso da agropecuária, no caso de produção de grãos, ambos também caminham numa direção em que querem contribuir para o Brasil produzir mais alimentos para a sua população, alimentos para o mundo. Então a gente precisa buscar o melhor possível aqui, em parceria com a CNA, a ProSoja Brasil, as federações que estão aqui, que são legítimas, e com essa força-tarefa das entidades, acredito que a gente vai viabilizar isso aqui e vai mostrar que aqui realmente é um potencial. Há muitos anos que a gente fala em Roraima,
Roraima ainda tem menos de 40 mil hectares e temos aqui mais de 800 mil hectares a ser explorados. A desburocratização do setor e questões fundiárias foram os principais eixos dessa reunião da Comissão de Desenvolvimento da Região Norte. A regularização fundiária como um todo é super importante para o setor produtivo. Se eu não tenho a segurança jurídica do meu imóvel, eu normalmente não acesso crédito rural, eu tenho acirramento de conflitos sociais, disputa pela terra, porque eu não tenho a segurança jurídica, né? Eu não tenho o domínio pleno deste imóvel. Os estados que fazem parte da Comissão do Norte têm trabalhado temas em comum. Afinal, a região amazônica apresenta desafios e oportunidades semelhantes. Nós precisamos ter todo um modelo de desenvolvimento aqui muito peculiar. E para isso nós precisamos interagir entre os diversos estados da região amazônica, e essa comissão vem nessa direção, de proporcionar essa interação e, consequentemente, o fortalecimento, né, da região como um todo, perante a CNA, perante a Brasília, ministérios, órgãos de grande importância para o país, para o desenvolvimento da região. E atenção, produtor, vamos agora ao resumo da semana. Com as principais ações do sistema CNA-Senar. A CNA promoveu um evento nacional que reuniu produtores rurais e especialistas para debater a regularização da aquicultura. Durante um dia inteiro, foram discutidos temas que são fundamentais para uma atividade que apresenta crescimento significativo na produção, exportação e geração de emprego e renda. As demandas da avicultura e da suinocultura estiveram na pauta da reunião do FONIAGRO aqui na Confederação. O Fórum Nacional de Integração de Aves e Suínos define as diretrizes para garantir o equilíbrio e a segurança jurídica entre produtores e a agroindústria. A CNA calculou os prejuízos para os produtores com a nova tabela obrigatória de frete divulgada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. No Supremo Tribunal Federal, a CNA pediu a suspensão da resolução que reajustou os valores e reforçou que sejam apreciadas as ações que contestam a medida. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. Na sede do BNDES no Rio de Janeiro, a CNA defendeu ajustes no programa de dívidas rurais para que mais produtores possam ser atendidos. Em Buenos Aires, a CNA participou do segundo Diálogo Agrícola Brasil-Argentina. Já o Grupo de Trabalho Econômico da CNA debateu os impactos da política monetária brasileira para o agro. A CNA ajudou a União e a Justiça derrubou a decisão que suspendia o uso do glifosato no Brasil. Em Uberlândia, o Instituto CNA assinou um acordo de cooperação para a implantação do protocolo de rastreabilidade da raça Cenepol. Em documento enviado ao Ministro das Relações Exteriores, a CNA e as outras entidades da Aliança Agro-Brasil defenderam as negociações para um acordo comercial com a Coreia do Sul. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Uma iniciativa da CNA e da Embrapa está levando ao produtor do semiárido informações técnicas sobre o cultivo de plantas forrageiras. Ao todo, são 13 unidades de referência tecnológicas desenvolvendo pesquisas para ver quais espécies são mais adaptadas às adversidades do sertão. Hoje vamos acompanhar um dia de campo na área experimental de Batalha, interior de Alagoas. Produtores e profissionais que atuam com a pecuária foram saber um pouco mais sobre o que está sendo feito por lá. Longe de querer contrariar o saudoso Luiz Gonzaga, o objetivo do projeto Forrageiras para o Semiárido é não esperar a chuva cair de novo para ter alternativas de alimento para o rebanho sertanejo durante a seca. Isso vai contribuir muito para a melhoria da qualidade da alimentação do rebanho. Quando esse projeto for finalizado, que os dados forem compartilhados com os produtores da região, isso vai ajudar muito para que os produtores que sofrem com essa questão da chuva, com a questão do clima, do solo, que eles possam ter alternativas viáveis para não perder o rebanho. O projeto conta com 13 áreas experimentais. São as Unidades de Referência Tecnológica, URTs. Elas estão espalhadas por todo o semiárido. Nelas são testadas diferentes formas de plantio de cactáceas, gramíneas anuais e perenes e plantas lenhosas. Espécies que se adaptam a cada uma das regiões dentro do semiárido e que servem de alimento para o rebanho. André é produtor de leite e participou do dia de campo na unidade do Sertão Alagoano, situada em Batalha, cidade a 190 quilômetros da capital Maceió.
No evento destinado a apresentar o projeto, ele pôde conhecer os estudos que estão sendo desenvolvidos. Qual é o desafio da gente hoje? A nutrição. Então a palma é a base e o que encarece muito é o concentrado, porque a gente usa um concentrado à base de milho e soja, isso tudo vem de fora. E esse projeto aqui vai ao encontro dessa necessidade nossa, de baixar custo de produção. Baixar o custo de produção e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade de vida do animal é assunto que interessa a qualquer pecuarista. Em um raio que abarca outros 29 municípios, incluindo Batalha, está a maior bacia leiteira de Alagoas. Por aqui, o custo de produção fica entre 90 centavos e R$1. Em média, 70% desse investimento são destinados a manter o gado alimentado durante a seca. A gente sabe que o grande problema aqui do semiárido, dessa região aqui da bacia leiteira, é forragem para a alimentação dos animais, né? Todo mundo trabalha com silo ou adquirindo forragem e um custo alto. Então, acho que a gente tem que trabalhar com isso aqui. Acho que vai ser um pontapé inicial muito importante aqui para a região e para o Senai e a Federação. Essa é a Jaciele. Ela veio avaliar a viabilidade de aplicação dos conhecimentos do projeto nas propriedades em que ela presta serviços de assistência técnica. Especialista quando o assunto é nutrição animal, a zootecnista explica a importância de produzir variedades de forrageiras. A palma aqui na nossa região é a que mais segura o período de seca aqui para a gente. A palma e a produção de silagem no período do inverno. A fibra vem da silagem e a parte da palma vem os nutrientes, os minerais, a água que falta na seca. Apesar de ainda ser cedo para falar de resultados, o técnico responsável pelo projeto em Alagoas destaca o milheto, espécie que se comportou bem nos meses iniciais do projeto, além de ser boa alternativa no preparo de silagem. A região não tem esse costume de plantar milheto com a forma de fazer silagem, uma estratégia de armazenar alimento, né? E algumas variedades aqui de palma, que também não é comum a gente encontrar aqui, como a orelha de elefante mexicana. A gente encontra mais em Pernambuco, no Ceará, mas aqui em Alagoas não tem. Então eles estão começando a ver essas variedades e é interessante porque a gente vai ver o comportamento dela na região e poder dizer se elas é melhor que as variedades que já tem aqui ou não. Um dos desafios da Unidade de Referência Tecnológica de Alagoas foi a chuva, que chegou atrasada e quando veio foi em pouca quantidade. Apesar de a nossa equipe ter dado a sorte de acompanhar um dia de campo chuvoso, ela não tem sido frequente por aqui. De janeiro a junho, choveu apenas 180 milímetros, enquanto o esperado eram 400, ou seja, menos da metade. A chuva chegou em março e, na sequência, foi feito o primeiro plantio. Alguns não prosperaram e precisaram ser replantados. Agora é trabalhar para o progresso dos estudos e para garantir que os conhecimentos saiam da URT direto para as propriedades. Nós já estamos sendo procurados pelo Banco do Nordeste no sentido que não fiquemos só nisso, que a gente prossiga e viabilizar recursos no sentido de que os produtores da região, que aqui observarem que tem condições de adequarem essa realidade às suas propriedades, que o banco já está nos pleiteando um convênio, um protocolo de intenções, no sentido de que esses produtores possam colocar aquilo que aqui der resultado na sua propriedade. Isso o que é que vai acontecer? Uma geração de mais produção, um menor custo e, sobretudo, uma satisfação muito grande do pecuarista e produtor rural de Alagoas. Quem foi ao dia de campo também conheceu a primeira ferramenta do projeto, o aplicativo Orçamento Forrageiro. O programa está disponível para a plataforma Android. É gratuito e fácil de ser usado. Quem precisar de ajuda, basta procurar a federação, o sindicato ou a unidade de referência tecnológica. Após baixar o aplicativo, o produtor lança as informações da propriedade e o sistema dá uma estimativa do que é necessário fazer para vencer a seca. São algumas informações, ele já consegue dar para o produtor um resultado de gestão, se ele tem ou não forragem suficiente para poder alimentar o rebanho dele. Se ele não tem forragem suficiente, quais os meses que ele vai estar mais defasado, né? E ele vem com uma sugestão no final do que ele pode fazer. Que alimento que ele deve produzir mais, ou se ele deve vender, sugere caso a venda de animais, para poder que a alimentação que ele tenha dê o suficiente.
O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau. Tchau.